Eu sou a pastora Ângela Dorigan e, como escritora, hoje eu gostaria de falar com você a respeito desse livro, A Essência do Amor de Deus, Coração Inteligente. Coração inteligente foi Salomão quem pediu a Deus e Deus deu. Hoje está muito na moda falar inteligência emocional. E eu gostaria de trabalhar um pouquinho dessa questão aqui no capítulo 6 desse livro, sobre os 5 sentidos. E tem uma figura bem interessante que meu editor montou aqui. Tem o coração no centro, tem um olho, tem a palma de uma mão, ouvido, boca, nariz. Por quê? Os 5 sentidos é algo muito importante que Deus nos deu. E eu vou ler aqui um pouquinho para vocês, depois eu vou discorrer alguma coisa com calma, que diz assim: qual é o sentido dos 5 sentidos? Na percepção da autora, é para tornar o ser humano mais sensível, mais propenso a ser gentil, atencioso, carinhoso, caridoso, no sentido de doar-se aos necessitados, assistindo-os no que for possível, especialmente ouvindo-os. Geralmente, uma pessoa mais sensível tem um coração generoso e disposto a ajudar o outro a crescer, assim como as mães dedicadas fazem com seus filhos, guiando-os no aprendizado da vida até serem pessoas capazes e independentes. Sendo assim, o coração é outro órgão atrelado aos 5 sentidos, porque ele necessita ouvir, sentir, pensar e decidir, sempre ligado à razão do ser humano, para não incorrer em equívocos desnecessários e passivos de consequências. Por outro lado, isso não deveria ser desconectado do Espírito Santo para que a boa, agradável e perfeita vontade de Deus seja feita. Sem ele, os 5 sentidos poderão levar o coração a apresentar uma construção com estrutura negativa a partir da forma como o indivíduo vê a vida. Você conhece alguém assim? E é muito interessante nós falarmos sobre isso, porque a gente não para pensar sobre estas coisas e como elas podem estar atreladas à nossa vida espiritual, à nossa caminhada com Deus. Então, eu falei aqui um pouquinho sobre o sentido dos 5 sentidos. Agora, eu quero falar um pouquinho com você sobre a função dos 5 sentidos. A função positiva e negativa. Os olhos, eles brilham quando vem algo bom, mas rejeitam o que é feio. A boca, o paladar, fala, se é bom, ele fala, quer mais. Se não, se recusa a comer ou a falar e fala o que não deve. O ouvido, ele quer ouvir algo bom que o satisfaça e que interessa. No entanto, o ser humano é surdo para aquilo que é ruim. Ele não gosta de ouvir aquilo que é ruim ou que denigre. O nariz está relacionado ao cheiro. O nariz gosta de aromas suaves e detesta cheiros fortes, mas também fareja o perigo. E o tato, as mãos, elas aceitam carinho, mas rejeitam o que é ruim para tocar ou perigoso para se aproximar. Quando estamos com raiva, nossas mãos rejeitam o abraço e os pés se negam a ir aonde não querem. Olha que interessante. E a partir disso,
eu quero te levar aqui em Gênesis 3. Eu quero falar um pouquinho dos 5 sentidos em ação. O capítulo 3, a partir do versículo 1, narra que a serpente, a mais sagaz de todos os animais selváticos que Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Que interessante, né? Aqui parece simplesmente uma narrativa da cobra falando com a mulher. No entanto, no versículo 6 aqui do capítulo 3 diz assim: vendo a mulher que a árvore era paladar boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento. Primeiro ela ouviu, captou tudo, os olhinhos dela foram brilhando, porque ela foi olhando para a árvore, cobiçando o fruto. Ali foi estimulando nela e aguçando os 5 sentidos. Então ela viu que a árvore era boa para se comer. Quando você vê algo que é bom para comer, você não saliva? Dá vontade de degustar. A boca enche de água. Aquilo fica assim muito, muito melhor do que a gente pensa, mas isso aos nossos olhos, porque um desejo sobe e a nossa boca, o nosso paladar quer testar aquilo. E ela se torna extremamente agradável aos olhos. Quando você vê alguma coisa bonita que te chama a atenção, seus olhos brilham, mas o desejo na mulher aumentava, estava aguçado. Ela estava sendo tentada para comer, desejo de ter entendimento e ter a inteligência ou ser como Deus. Mais interessante foi que Deus fez o homem e mulher à sua imagem e semelhança. Essa semelhança no intelecto. Eles eram 100% perfeitos, inteligência total, mas estavam ali cobiçando entendimento. Tomou-lhe do fruto, aí entra o tato. A cobra esticou o fruto para Eva e ela pegou e comeu. Então ela não resistiu à tentação. Ela ouviu, ela viu, ela percebeu o aroma, se satisfez com aquela vontade de comer, salivou, ativou a gula e ela comeu. Mas ela pegou da mão. Ela usou as mãos para pegar o fruto e deu também ao marido e ele comeu. Então ela usou as mãos para comer o fruto e para dar para o marido. Peraí, onde é que estava esse marido o tempo todo? Do lado dela, porque nós vamos ver lá em 1 Timóteo 2,14, que diz assim: e Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. O propósito de Deus de dar um marido para a mulher foi que ele exercesse o sacerdócio, que ele guardasse a casa dele, a família dele como responsável para se ter uma grande família, que era o sonho de Deus. Mas nós vemos aqui que os dois
se deixaram seduzir pelo poder envolvente do diabo, da cobra, aqui neste contexto. Mas os 5 sentidos foram aguçados e usados para desobedecer a Deus. Isso é muito importante observarmos, porque nós podemos usar os 5 sentidos, tanto para a desobediência como para a obediência. E no versículo 7 diz assim: abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Eles usaram os 5 sentidos que envolveu mente e coração. E tudo foi aguçado para o mal. E houve a queda. E nisto, todo o pecado entrou, tudo que era mal. Eles tinham 100% de bem, 50% de mal entrou, ficou 50% de bem. Que lástima, que tristeza, um pecado tão grande, uma desobediência que nos trouxe até aqui. A raça humana está em degeneração por causa do pecado. Mas não para por aí, Deus chega para visitá-los no fim da tarde. Que privilégio eles tinham. E eles não são encontrados por Deus. E Deus pergunta, Deus chamou por Adão e diz: onde estás? E ele responde: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Os 5 sentidos dele estavam aguçados de forma negativa. Ele estava com medo, se viu nu, perdeu a inocência pela desobediência, e tudo de ruim entrou na vida do ser humano. Por isso é importante observarmos que agora, o que nós temos que fazer? Desenvolver os 5 sentidos de forma positiva através do Espírito Santo de Deus, para que nós possamos enxergar pelos olhos de Deus qual seja a sua boa, agradável e perfeita vontade para nós. Eu te convido a ler este livro. Nós temos a livraria virtual, www.editorajade.com.br. Todos os meus livros estão lá, inclusive os devocionais. Que você possa refletir sobre isso e buscar de Deus usar os seus 5 sentidos para o bem e não para o mal. Deus abençoe seu coração.